Bíblia em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Aleluia. Aleluia. O que eu quero compartilhar com os irmãos é um princípio de vida. Um princípio para nós experimentarmos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, não apenas no finalzinho desse ano de 2017, mas principalmente na entrada e em todo o ano de 2018. Repita junto comigo assim: nem lógico, nem ilógico. Vamos de novo? Nem lógico, nem ilógico. Esse é o tema da mensagem de hoje. É o princípio de como que nós podemos e devemos viver a nossa vida cristã. Nem lógico, nem ilógico. Léo, o que é ser crente? O que é viver uma vida de fé? O que é viver a vontade de Deus para a minha vida? É viver de forma nem lógica, nem ilógica. Você está em Números capítulo 13? Amém? Vamos ler aqui a partir do versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Diga comigo: é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, nós amamos a tua palavra, amamos ouvir a tua voz e receber do Senhor instruções, ensinamentos, porque queremos viver como filhos obedientes, queremos seguir os teus princípios, os teus preceitos e os teus propósitos, Senhor. Por isso, nessa noite, mais uma vez, eu peço que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra, Senhor. Que nessa noite toda opinião humana seja lançada por terra, e que apenas aquilo que é a tua verdade possa ser declarada deste púlpito, Senhor, através dos meus lábios. Por isso eu te peço, coloca as palavras certas dos meus lábios, Senhor, para que eu seja apenas um canal ao teu povo nessa noite, em o nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho percebido
que uma das maiores dificuldades que os cristãos têm enfrentado é conseguir compreender plenamente a sua nova vida. Quando nós aceitamos a Jesus, algo acontece. Nós nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, nos tornamos verdadeiros filhos de Deus. Essa é a sua identidade, esse é quem você é filho de Deus. Nascemos de novo e nascemos para viver uma nova vida, e essa nova vida só pode ser vivida de uma nova maneira. Não tem como eu viver a nova vida da maneira como eu vivia antes de Cristo. Não tem como eu experimentar tudo aquilo que Deus tem para mim, se eu não mudar a minha maneira de pensar, se eu não mudar a minha maneira de viver. O estilo de vida que vivíamos antes não é mais compatível com a nova vida que nós recebemos de Jesus. Algumas pessoas acham que isso tem a ver apenas com o pecado, com as práticas pecaminosas. Claro que tem a ver com as práticas pecaminosas. Aquele que roubava, não vai roubar mais. Aquele que mentia, não vai mentir mais. Aquele que adulterava, não vai adulterar mais. A prática, ela vai mudar e deve mudar. Mas além dessa mudança na nossa prática, nós devemos também mudar a nossa maneira de pensar. Devemos mudar a nossa maneira de enxergar as pessoas, de enxergar as circunstâncias, se quisermos viver essa nova vida. O apóstolo Paulo, ele declarou uma palavra que eu amo muito. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé. Diga, eu vivo pela fé. De acordo com essa afirmação que o apóstolo Paulo nos diz, ele está dizendo: olha, antes eu vivia, mas agora eu não vivo mais. Alguém deixou de viver para que um outro alguém começasse a viver dentro de mim e dentro de você. Antes nós vivíamos, antes nós estávamos ali no trono da nossa vida, governando a nossa própria existência. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a partir daquele momento nós fomos crucificados com Cristo. Nós morremos para a nossa velha vida, e agora Cristo vive em nós. A vida de Cristo veio viver dentro de mim, a vida de Cristo veio habitar dentro de você. Por isso você, como cristão, você pode declarar que você é um ser habitado por Deus. Aleluia! Deus habita em mim, Deus habita em você. É o que o apóstolo Paulo afirma lá em Gálatas 2:20. E ele diz, não apenas isso, mas ele também diz que agora essa vida que nós vivemos, ou seja, essa vida com Cristo em nós, só pode ser vivida de uma forma: pela fé. Ele diz, e essa nova vida, e essa vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé, ou vivo na fé do Filho de Deus. Muitos cristãos estão frustrados, porque estão querendo viver a nova vida da mesma maneira da antiga, e é impossível. Você não pode mais viver por esperança, você não pode mais viver por expectativa, você não pode mais viver pelos seus sentidos, por aquilo que as circunstâncias dizem para você. Não tem como viver a nova vida com esses olhos apenas. Não tem como viver a nova vida somente com aquilo que pode ser ouvido por esses ouvidos. A nova vida só pode ser vivida pela fé. Entenda bem o que eu quero dizer para você. Coríntios diz, 2 Coríntios 5:7, se não me falha a memória: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Para pensar junto comigo. Você não serve a Deus porque faz sentido na sua cabeça servir a Deus.
Você não ora porque faz sentido orar. Você não vem à igreja porque faz sentido vir à igreja. Plena quinta-feira à noite, semana como é que chama aquele negócio que antecede Natal? Véspera. Era um outro nome que eu estava procurando. Chagasubianabassubanaia. Aproximando, você está aqui na igreja. Você vê a igreja. Faz sentido você estar aqui hoje? Não. Faz sentido às vezes, esse pessoal que está aí assistindo, gente, no YouTube, tanta coisa para ver na internet, tanta coisa para assistir. Colocou no YouTube, colocou no Facebook, um monte de coisa da vida dos outros para ver. Ao invés de ver a vida dos outros, está assistindo a reunião. Faz sentido? Muitas vezes, não. Oração, jejum, louvor. Pensa bem, irmãos. Aqui na hora do louvor estava a gente cantando, estava a gente adorando, tinha gente levantando a mão. Para que você está levantando? Eu não sei, mas é bom levantar. Está falando com quem? Está falando com Deus. Cadê Deus? Está lá, mas está aqui. Entenda isso. Eu não quero que você entenda, eu não quero que você ache que a vida que você vive é uma vida sem sentido. Eu não quero que você entenda que a vida que você vive não é uma vida, é uma vida que não, aleluia. Só falar o tema da mensagem eu vou lembrar de novo. Nem lógica, nem ilógica. A vida do cristão em muitos aspectos não tem lógica nenhuma. Orar, vir à igreja, ler a Bíblia, fazer jejum. Tem lógica nenhuma fazer isso. Mas também não é ilógico fazer isso. Você não é doido. Pelo menos eu acho. Ninguém aqui vai sair daqui para voltar para o Galba. Galba é um hospital psiquiátrico que tem aqui em BH. Né? Você não é uma pessoa surtada, ilógica, fora da casinha. Não. Você é um ser humano, normal. Não ouvi nenhum amém. Fiquei preocupado nessa noite. Você é um ser humano normal. Logo, você não é uma pessoa sem raciocínio, sem intelecto, como alguns gostam de falar, que os cristãos são pessoas que não pensam direito, que ser evangélico é coisa para quem não tem a cabeça no lugar. Não, nós temos a cabeça muito no lugar. Nós não vivemos uma vida ilógica, nós não vivemos uma vida incoerente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós vivemos uma vida que não é lógica, mas também não é ilógica. Nós vivemos um estilo de vida que está acima da lógica. Sei que eu posso ouvir pelo menos uns 3 glória a Deus aqui agora. O nosso estilo de vida não é nem lógico, mas também não é ilógico. O nosso estilo de vida é um estilo de vida que está acima da lógica, que independe do julgamento lógico. Aí você pensa assim, Léo, mas isso existe? Existe. Eu até achei no dicionário da língua portuguesa uma palavra para isso. Essa palavra no nosso idioma é a palavra alógica. Diga comigo, alógica. É você pegar a palavra lógica e colocar um azinho na frente. Alógica. Alógico é aquilo que independe do julgamento lógico. É aquilo que não necessita, ouve bem isso, que não necessita de demonstração para se admitir como verdadeiro. Deus não precisa demonstrar que Ele é verdadeiro, nós sabemos que Ele é real. Deus não precisa mostrar que Ele é poderoso, nós sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. A vida do cristão é essa, ela não precisa de provas, ela não precisa de demonstrações, para nós sabermos o que é verdadeiro e o que não é. Nós vivemos uma vida que está além da razão, nós vivemos uma vida que está além da lógica.
E exatamente, meus irmãos, por vivermos uma vida, eu posso dizer assim, alogicamente, é que nós nos privamos, ou é que nós conseguimos acessar, melhor dizendo, as promessas de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, abre bem os seus ouvidos, para ouvir isso aqui. Uma das estratégias do diabo, para fazer você parar no meio do caminho, em direção à promessa de Deus para a sua vida, é te prender no seu raciocínio lógico. Ouça bem isso. Uma das estratégias de Satanás, eu vou repetir para ficar guardado na sua mente e no seu coração isso. Uma das estratégias de Satanás para te fazer parar no meio do caminho, em direção à terra prometida, ao lugar que Deus tem para você, é te prender, é te fazer refém do seu próprio raciocínio lógico. Você pensa, mas isso não tem lógica, Deus está te mandando, vai. Aí você vai e fala, mas não é lógico eu ir. Eu penso aqui, eita glória, minha cabeça ferve tentando achar 2 mais 2 igual a 4, 3 vezes 3 igual a 9, não dá, o cálculo não dá. Aí você olha para o outro lado e fala, mas eu também não sou doido, eu também não sou louco, Deus não é doido. Não é ilógico, mas também não é lógico. Aí você tem que aprender a viver acima da lógica. Em outras palavras, na nossa linguagem de cristãos evangélicos, viver pela fé. Viver pela fé é viver acima da lógica. Aleluia. Viver pela fé é viver em um nível aonde, se faz sentido ou se não faz sentido, você não se importa com isso. O importante é seguir a vontade de Deus e aquilo que Ele falou para você. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Meias verdades, mentiras sutis que se disfarçam com a verdade, são as estratégias mais usadas por Satanás para te prender na sua lógica. A nossa mente talvez seja um dos maiores ou um dos piores campos de batalha na nossa guerra espiritual. Agora entenda isso. A sua mente pode te enganar muito fácil. Não é difícil ser enganado pela sua própria mente. Quantos aqui não já fizeram isso? Ou não já passaram por isso? Você está quando criança, ou talvez quando adolescente, ou talvez já adulto. Você está na sua casa, está de noite, está tudo escuro. E de repente, você está lá deitado na sua cama, dentro do seu quarto. E de repente você olha e fala assim, gente, tem alguém aqui dentro. Entrou alguém aqui, eu não vi. Aí você gelou do alto da cabeça a planta dos pés. Ficou imobilizado, talvez parado, estatalado, pensando, tem alguém aqui, entrou alguém aqui. Deus tem misericórdia, está amarrado no nome de Jesus, está repreendido no nome de Jesus. E você sem coragem de levantar da cama, e você está vendo que tem alguém ali, tem alguém ali, tem alguém ali. E você sem coragem de levantar da cama, até que de repente você toma coragem de levantar da cama, quando você vai ver, é o casaco que você deixou pendurado em algum lugar. Quem já passou por algo parecido com isso aqui? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Sua mente te pregando peça. Quem já foi, por exemplo, em filmes, em cinema 3D? Quem já viu filme 3D? Quem já viu? Hoje é mais comum, né, irmão? Na minha época não. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, era muito difícil você ver coisa 3D, é ou não é? Quem é dessa época aqui? Que quando, de vez em quando, saía algum filme em 3D no cinema, não era toda semana, não era todo mês, de vez em quando saía, você ia no cinema e ganhava um óculosinho branco, uma lente vermelha, outra lente azul. Quem se lembra disso aqui, gente? Ah, olha os velhinhos da igreja aí. Era aquela coisa, cinema 3D, né? Hoje em dia,
Parece que tem até celular que já é 3D. Hoje em dia a tecnologia avançou muito, né? Nos meus dias a tecnologia avançou muito, graças a Deus, né? Sou novinho. Mas a gente fica ali assistindo aquele filme 3D e você fica desviando, é ou não é? Hein? Você... E não está nada acontecendo. Mas você é enganado. A nossa mente, ela é facilmente enganada. A nossa mente, ela é facilmente enganada. E o diabo sabendo disso, ele vai tentando enganar os nossos sentidos. Ele vai tentando enganar ou nos pregar peças à nossa mente, pregar peças no nosso raciocínio lógico para nos prender. É o que está acontecendo com o povo de Israel no texto que nós acabamos de ler. Eles saíram do Egito, eles eram escravos lá no Egito, você conhece a história, estavam lá debaixo da opressão de Faraó. Deus levanta Moisés, arranca o povo de lá, leva eles caminhando pelo deserto para chegarem à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. E mais ou menos nesse momento da história que nós estamos lendo aqui, é o meio do caminho. Eles já não estão mais no Egito, mas também ainda não chegaram na terra da promessa. Eles já não são mais escravos, mas ainda não são donos da sua própria terra. Eles estão naquele momento de transição. Eles estão naquele momento onde eles estão quase lá. Estão caminhando, mas ainda não chegaram. Estão avançando, mas ainda não chegaram. E aí, Moisés levanta 12 espias, 12 homens, um líder de cada tribo de Israel, para ir lá espiarem a terra, para ir lá olharem a terra, ver como a terra era. Quando eles chegam lá, acontece o que nós acabamos de ler aqui. Eles veem que a terra é boa. Eles veem que realmente a terra mana leite e mel. Mas Satanás começa a mexer aonde? Na cabeça deles, no raciocínio lógico deles. Presta atenção nisso daqui. Dá um glória a Deus aí, só para eu beber água aqui. Glória a Deus. Presta atenção aqui. A estratégia de Satanás foi colocar na mente daquele povo, daqueles espias, algumas meia-verdades que poderia fazer sentido lógico para eles, para que eles não avançassem em direção à terra da promessa. Que eles dessem ouvidos ao raciocínio lógico deles, acima daquilo que a palavra de Deus tinha dito para eles, e assim eles fossem mortos no deserto. Ouça bem o que eu vou te dizer. Às vezes, dar atenção ao seu raciocínio lógico pode te levar à morte. Quando a sua lógica está contrariando a vontade de Deus. Você está aqui junto comigo, diga glória a Deus. Veja comigo. Primeiro raciocínio lógico que os 10 espias tiveram, nós vemos lá nos versículos 30, 31 e 32 e 33. Eles dizem assim: a terra está cheia de gigantes. Tem gigantes na terra. A lógica deles foi a seguinte: se tem gigante na terra, então aquela terra não é de Deus para mim. Olha isso. A lógica deles foi: se tem gigante na terra, então essa terra pode ser boa, mas Deus não vai me dar ela não, porque não é o que Deus tem para mim não. Você acredita que existem muitas pessoas que não conseguem receber tudo aquilo que Deus tem para elas, exatamente por causa desse tipo de pensamento?
desse tipo de lógica que contraria aquilo que muitas vezes é a palavra do Senhor. Tem muito crente que imagina que todo lugar de Deus para a sua vida é um lugar sem problemas, é um lugar sem dificuldades. Se Deus me prometeu aquele lugar, então quando eu chegar lá, já vai estar tudo pronto, já vai estar tudo preparado, eu não vou ter trabalho nenhum, eu só vou chegar lá e vou deitar e aproveitar daquela terra, porque é o lugar que Deus me deu. Deus foi na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, e Ele realmente vai à frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, mas Ele deixa às vezes uns gigantes lá. E ninguém dá glória a Deus nessa hora. Às vezes Deus permite que alguns gigantes permaneçam na terra da promessa. E você muitas vezes é paralisado por isso. Fala, olha, se esse emprego fosse mesmo para mim, não teria tanta dificuldade. Se essa casa fosse a casa que Deus tinha para mim, não teria tanta burocracia. Se esse país é o país que Deus está querendo me levar para pregar o Evangelho, não seria tão difícil chegar lá. Quem está aqui junto comigo? Se essa realmente fosse a direção de Deus para mim, não haveria gigantes, não haveriam desafios lá para mim. Entenda isso, meu irmão, de uma vez por todas. Se Deus deixa gigantes na terra, é porque Ele já derramou sobre a sua vida uma unção para matar gigantes. Aleluia! Se Deus permite que tenham desafios no lugar que Ele prometeu para você, é porque Ele já derramou sobre a sua vida unção, habilidade, capacidade para encarar e vencer cada um desses desafios. Nunca acredite num evangelho que diga para você que no mundo você não vai ter problema. Nunca acredite no evangelho que diga para você que se a coisa é de Deus, então não vai ter desafio nenhum. Isso não é verdadeiro evangelho. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Graças a Deus não parou aí. Ele continuou e Ele disse: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Muitas são as aflições do justo, disse o salmista. Mas o versículo não para aí. Ele continua e diz: porém o Senhor o livra de todas. Agora, às vezes as pessoas não conseguem entender. E eu sei que a gente queria que tudo fosse mais simples. A gente queria que tudo fosse mais fácil. Mas há uns anos atrás Deus me deu uma mensagem. Que Deus é o Deus que sempre te dá livramento. Porque esse texto não diz isso. Muitas são as aflições dos justos, porém o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas. Se Deus nos livra de todas as aflições, então Deus é o Deus do livramento constante na nossa vida. Aí talvez você diga assim: mas Léo, como é que você está dizendo para mim que Deus me livra de toda aflição? Você não tem noção de como... Crise no Brasil, crise, você não sabe o que é crise. Eu vou te mostrar a crise lá em casa. Ela mora lá. O ponto geodésico da crise é a minha casa. Está lá. Está morando lá. Deus não me livrou de nada, não. Ouça bem. A Bíblia nos mostra de forma muito clara que Deus nos livra muitas vezes da provação. Ou seja, você não sabe, você nem percebe, você nem vê, mas tantos livramentos você passou no dia de hoje. Deus te livrou de inúmeras coisas hoje. Você, será? Você pode ter certeza disso. Sabe por quê? Tudo que o diabo quer é te matar. Tudo que o diabo quer é acabar com a sua vida. E se Deus não estivesse te guardando o tempo todo, você já teria sucumbido. A gente não tem noção da quantidade de livramentos que Deus nos dá. Então muitas vezes Deus nos livra de aflições. Agora, existem momentos que Deus nos livra nas aflições.
2 améns. O profeta Isaías, se não me falha a memória, que às vezes falha. A palavra do Senhor, Deus declara assim: quando passares pelas águas, eu estarei com você. Quando passares pelo fogo. Ou seja, não está dizendo assim, Deus vai te livrar do fogo. Ele está dizendo, quando você estiver lá no meio do fogo, quando você estiver lá no meio das águas, Ele diz, olha, as águas não vão não vão te afogar. Mudei a palavra para ficar mais fácil. Se as águas não vão afogar, não está dizendo que, está dizendo o seguinte, que você está lá no meio, você está mergulhado, mas não vai afogar. Os discípulos de Jesus passaram por isso. Tiveram momentos que Jesus estava com eles na tempestade. Jesus não impediu que a tempestade chegasse. A tempestade chegou, os ventos vieram, o barco quase afundou. E Ele deu o livramento na tempestade, no meio da tempestade. Glória a Deus! Agora, tem momentos que Deus nos livra. Deus nos livra, vamos voltar aqui. Da aflição. Deus nos livra na aflição. Mas tem momento que Ele nos livra, eu chamo de pós-aflição. Aí, olha o silêncio de novo. Que é aquela coisa que a tempestade vem, mas não passa. Você profetiza, manda o vento parar, o vento não para. Manda a onda baixar, a onda não abaixa. Você fala, meu Deus, perdi a autoridade. Jesus, traz a autoridade no nome de Jesus. Em nome de Jesus, capeta dos infernos, para, ele não para. Em nome de Jesus, mar aquieta, e o mar não aquieta. Porque Deus não vai te livrar Deus não vai te livrar mas tem hora que Ele vai te livrar pós. Não foi assim com o apóstolo Paulo? Perdeu, estava no navio, perdeu tudo. Irmão, perdeu tudo, só o povo que sobreviveu. Agora o navio quebrou tudo, os suprimentos acabou tudo. Mas eles foram dar numa ilha chamada Ilha de Malta. Lá eles receberam tudo aquilo que eles precisavam. Tiveram seu barco recuperado e puderam seguir viagem. É como Lázaro. A Bíblia diz lá em João 11, se não me falha a memória, que Lázaro estava enfermo. Marta e Maria clamaram a Jesus dizendo, Senhor, aquele teu amigo Lázaro está enfermo. O que Jesus faz? Jesus diz, essa enfermidade não é para a morte não, é para a glória de Deus. E nem vai lá visitar o Lázaro. E o que acontece, meus irmãos? De doente, ele morre. Aí Jesus, assim que ele morre, Jesus aparece e ressuscita ele. Não. Um dia morto, cadê Jesus que não chega? 2 dias morto, cadê Jesus que não chega? 3 dias morto, cadê Jesus que não chega? Final do 3º dia, Jesus não chegou, falaram, acabou, põe a pedra aí, sela tudo, que Jesus não vem, já está fedendo, já está apodrecendo, como é que fala, coisando, estado de decomposição, lembrei, já está em estado de decomposição, não vai ter mais jeito não, nem espírito esse defunto tem mais. 4 dias depois, Jesus chega e declara uma palavra maravilhosa. Aquele que crê em mim. Aquele que o que, irmãos? Crê. Aquele que tem fé. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Lázaro então é ressuscitado. Deus não livrou Lázaro da enfermidade. Deus não livrou Lázaro na enfermidade. Mas Deus livrou Lázaro depois que a enfermidade já tinha matado ele.
Irmão, crente não pode ter medo de tribulação. Léo, falar é fácil, viver é difícil. Eu sei, nós estamos todos juntos no mesmo barco. Mas há uma certeza que deve existir no nosso coração. Se aquela terra é o lugar que Deus tem para mim, se aquela terra é a terra que Deus me prometeu, pode ter o gigante que tiver. É a convicção que havia no coração de Josué, no coração de Caleb. Eles diziam: olha, vamos lá, vamos possuir essa terra, nós vamos derrotar esses gigantes. Esses gigantes serão derrotados como café, como pão do café da manhã. Assim como a gente come pão com facilidade no café da manhã, assim Deus nos dará vitória sobre esses gigantes. Entenda isso, querido. Mesmo que haja gigantes, mesmo que hajam dificuldades no lugar que Deus tem para você, mesmo que tenha muita dificuldade lá, não pare no meio do caminho. Ah, pastor, mas está ficando difícil demais. Segue em frente. Ah, pastor, mas eu dei uma espiadinha lá. Vai, homem de Deus. Vai, mulher de Deus. Deus é contigo. Aqueles 10 espias ficaram lá. Ai, a gente olha para aquele gigante e a gente fica, eu me sinto como um pequenininho gafanhoto. Eu me sinto como um pequeno gafanhoto. Se tem gigante na terra, você pode ser pequeno, mas o seu Deus te dá força e poder para desafiar e vencer a toda e qualquer dificuldade. Você pode dizer: graças a Deus. Graças a Deus. Primeira lógica que matou eles foi essa. Eles entraram nessa lógica. Se tem dificuldade, não é de Deus. Isso acontece muito em gabinete. Direto no gabinete a gente fala assim: ah, pastor, eu estava indo e tudo. Deus até falou que era a vontade dele para a minha vida. Mas na hora que eu cheguei lá, estava muito difícil. Aí eu entendi: eu acho que eu ouvi a voz de Deus errado, que está muito difícil. Muito difícil. Então não foi Deus que falou comigo, não. Deus falou com você e a coisa ficou muito difícil. Você vai experimentar um milagre de Deus na sua vida. Agora olha aqui. O povo inteiro foi com os 10 espias. Aqui no capítulo 14, nos primeiros versículos, o texto fala isso para a gente. O povo todo acreditou no relatório dos 10 espias. Não acreditou em Josué, não acreditou em Caleb, não acreditou em Moisés, não acreditou em Arão. Acima de tudo, não acreditaram em Deus. Eles foram com os 10. Sabe qual é a lógica que matou eles? Que fez eles pararem no meio do caminho? Eles pensaram assim: se nós somos a minoria, então não é de Deus. Imagina, tem 10 dizendo: você vai morrer lá. Tem só 2 dizendo: 2. Não, gente, vamos que vai dar certo. Tem gigante, eu sei, eu vi. Realmente os gigantes são, é gigantão mesmo, mas nós vamos vencer eles. Com quem você iria? Você é muito crente, você iria com a palavra de Deus, amém? Amém! Mas na lógica você vai pensar o quê? Eu vou com a maioria. O normal do ser humano é seguir a maioria. É o normal. Você vê que, para que existe campanha, por exemplo, política? Para tentar ganhar as massas. Se você ganha a opinião da massa, o resto vai seguir a maioria. Por que existe mídia, propaganda? Qual que é o segredo da propaganda? Ou o que a propaganda quer? A propaganda quer mostrar que todo mundo vai em tal lanchonete, todo mundo bebe tal refrigerante. Então você começa a pensar assim: puxa, eu também tenho que ter. É o natural. Agora todo mundo que está na moda anda de não sei o que, a roupa lá, sei lá, o nome. Aí você já fica louco com aquela roupa, ou louco com aquela. Não, todo mundo agora está.
Tem que ser aquele negócio. Todo mundo agora, por exemplo, tem que ter tal telefone. Porque o tal telefone é o telefone do geral. Aí todo mundo quer ter o tal. Conduzir todo mundo para as maiorias. Preste atenção nisso daqui. Mesmo quando for a minoria, mas a minoria estiver do lado de Deus, fica com a minoria. Fica com a minoria. Eu sei que é mais fácil a gente seguir a opinião da maior quantidade de pessoas. Eu acredito que essa é uma das razões pela qual Jesus disse que largo é o caminho que conduz à perdição. Mas o caminho que conduz à salvação, ele é estreito. E por que eu acredito, ou como que eu enxergo esse texto? Esse caminho ele é estreito, porque ele não é caminho para todo mundo. Ele é caminho para só quem quiser se tornar igual a Jesus Cristo. A porta estreita para mim é uma só. O próprio Jesus disse que Ele é a porta. Ele disse, eu sou a porta que conduz à vida eterna. Ele diz, eu sou a porta da salvação. Jesus é a porta, então só entra quem se conformar a Ele. Só entra quem tomar a forma dEle. Só entra quem quiser ser igual a Ele. Aleluia. Precisamos seguir aquilo que é a vontade de Deus, mesmo quando todo mundo diz que não. Precisamos seguir aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, mesmo que haja uma multidão gritando no nosso ouvido que nós estamos fazendo a coisa errada. Meus irmãos, preste bastante atenção nisso. Nós não somos guiados por aquilo que a multidão diz. Porque a multidão muda de opinião muito fácil. Multidão aleluia, é aquilo que a gente já ouviu tantas vezes. A mesma multidão que clamou Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Poucos dias depois estava dizendo e gritando, crucificam, crucificam, ele merece morrer. A multidão muitas vezes vai mudar de opinião muito fácil, mas nós vamos permanecer firmes na palavra de Deus, nós vamos permanecer firmes no propósito de Deus para a nossa vida. Entenda isso, nem tudo que Deus tem para todo mundo, Deus tem para você. Vou falar isso de novo para isso entrar no seu coração. Nem tudo que Deus tem para todo mundo, Deus tem para você. Tem coisas que Deus tem especificamente para a sua vida. Tem vontade de Deus, tem propósitos, tem direções de Deus que Ele tem só para você. E Ele não vai dar isso para todo mundo. Ele não vai fazer com que todo mundo caminhe da mesma forma. Ele não vai fazer com que todo mundo viva aquilo que Ele tem para a sua vida. É para você. Então muitas vezes você vai ter que enfrentar essa dificuldade de caminhar com a minoria, essa dificuldade de empreender, essa dificuldade de ser diferente. Irmãos, nós falamos e clamamos e oramos tanto pedindo ao Senhor, Senhor, nós queremos ser diferentes e fazer a diferença, mas fazer a diferença não é fácil, porque você vai ter que seguir contra a opinião da maioria das pessoas. Você vai ter que nadar, como a gente costuma dizer, contra a maré. E isso não é fácil, mas Deus está com você. Diga, Deus está comigo. A segunda lógica é, se nós somos a minoria, não é de Deus. A terceira lógica é o seguinte: se o passado ou o presente parecem melhor do que aquilo que está diante de nós, então não é de Deus. Você vê que o povo, meus irmãos, quando a gente lê aqui o texto, a gente vê que eles dizem o seguinte: olha, era melhor a gente voltar para o Egito, ou morrer, ou ficar aqui no deserto mesmo. Olha como Satanás entrou na mente deles. Olha como Satanás entrou no raciocínio deles. Eles estavam dizendo assim: olha, se essa é a vontade de Deus, se essa terra é a terra que Deus tem para mim, então é melhor eu voltar para o Egito.
Pensa só comigo, eles preferiram, ou estavam preferindo, se tornar escravos mais uma vez, do que lutar pela liberdade deles. Eles estavam preferindo continuar no deserto, do que lutar por uma terra que era deles, que era a promessa de Deus para eles. Muitas vezes a gente acha que o passado é melhor, só porque talvez no passado você não tinha aquelas dificuldades. Ser escravo, meus irmãos, para alguns é muito bom. Tem gente que parece que gosta de ser escravo porque não tem que pensar. E se a coisa está errada na vida dele, a culpa é dos outros, não é dele. Eu só sou assim porque eu sou escravo, porque me escravizaram. Ser livre é um dos maiores desafios que o ser humano tem. Mas preste atenção aqui junto comigo. Deus tem para você um lugar de liberdade. Quantos podem dizer, eu creio? Deus tem para você um lugar de liberdade. Deus tem para você uma terra que mana leite e mel. Deus tem para você um lugar de cumprimento da promessa. Não pare no meio do caminho. Pastor, mas aquela dificuldade que tem lá na frente, aquele gigante que tem lá, eu prefiro voltar a comer cebola no Egito. Pastor, vamos ficar no deserto mesmo. Olha lá, está vindo maná, tá bom, já acostumei com o deserto. Tantos anos que eu estou nesse deserto, que eu poderia viver a vida inteira aqui. Para que ter mais trabalho? Para que lutar um pouco mais? Para que ter que enfrentar mais desafio? Não, vamos ficar por aqui mesmo, pastor. Tá bom, tá bom. Não, não tá bom. Não pare enquanto Deus não cumprir cada uma das promessas que Ele tem para você. Não pare no meio do caminho, mesmo que na sua mente não faça mais sentido, mesmo que na sua mente não tenha mais lógica você continuar caminhando, mesmo que na sua mente não faça mais lógica você enfrentar mais outro desafio. Eu vou ter que lutar de novo. Eu vou ter que enfrentar gigante. Deus é com você. O apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, você pode declarar isso junto comigo? Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus nos diz, Hebreus 10, 39, que nós não somos daqueles que retrocedem. Eu vou falar isso de novo. Nós não somos daqueles que retrocedem. Esse é o seu novo estilo de vida. Essa é a característica que você recebeu de Deus ao nascer de novo, ao se tornar filho de Deus. Você não é mais daqueles que olham para trás. Você não é mais daquele tipo que desiste, não. Você é daquele que permanece. Você é daquele que persevera. Glória a Deus. 2018 é o ano da perseverança. Pastor, tanta coisa não aconteceu nesse ano, tanta coisa eu tinha expectativa que acontecesse em 2017, não aconteceu. Acho que eu vou chutar o balde, acho que eu vou desistir de tudo. Não, meu irmão, é o ano da perseverança agora. É o ano de permanecer firme, acreditando na palavra de Deus, permanecer firme acreditando no caráter de Deus. Presta atenção nisso, a palavra de Deus não vai falhar. Por quê? Porque Deus não falha. Deus é Deus, o caráter dele permanece o mesmo para sempre. Aleluia. Presta atenção nisso, todo aquele que olha para trás fica paralisado, todo aquele que olha para trás não avança. Foi assim com a mulher de Ló. Deus trouxe livramento. Deus trouxe livramento da destruição, mas ela quis olhar para trás. E a Bíblia diz que ela se transformou em uma estátua de sal. Ou seja, parou. Ficou estagnada, ficou parada. Meus irmãos, nós não somos desses que param. Nós não somos desses que retrocedem, nós somos desses que avançam e alcançam cada uma das promessas de Deus. Esse povo caiu nessas três lógicas. Esse povo acreditou que se tinha gigante na terra não era de Deus para eles.
Se a maioria estava falando o contrário e eles, para ir para a terra, eles seriam a minoria, tinham que ir com a minoria, eles acreditaram, não, então não é de Deus. Eles acreditaram que se voltar para o Egito ou ficar aqui parece ser melhor do que ter que enfrentar esses gigantes aí, então não é de Deus. Porque eles acreditaram nessas lógicas. A palavra de Deus diz que todos eles morreram no deserto. Todos eles. Sabe o que é o pior do morrer no deserto, irmãos? Que morrer no deserto é aquela coisa do quase cheguei. Irmão, um lugar horrível para se viver é o lugar do quase. É ou não é? Quase deu certo. Quase que eu consegui a promoção. Quase que eu tirei 10. Quase que eu passei no Enem. Quase que eu casei. Por pouquinho. Quase. Quem sabe? Não precisa levantar a mão não, vamos deixar quieto. A pior coisa é o quase, parar no quase. E o povo de Deus, esse povo de Israel parou ali. Todos aqueles que foram junto com os 10 espias, eles pararam no quase. Quase chegaram na terra. Mas Josué, Caleb, eles permaneceram na palavra de Deus. E eles avançaram, eles conquistaram, eles viveram a plenitude da vontade de Deus para a vida deles. E essa é a vontade de Deus para a minha vida, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você está vivendo uma guerra na sua própria mente. Talvez você tenha vivido uma guerra tão grande, Satanás colocando tantos pensamentos na sua mente, e você quase surtando, pensando, meu Deus, mas será que, o que eu faço? Se apegue à palavra do Senhor. Se apegue àquilo que Deus disse para você. Independente se faz lógica ou se não faz lógica, avança. Foi assim que o povo viveu. O povo já tinha experimentado isso. Eles estavam ali, o pessoal do louvor pode subir. Eles estavam ali na Alabassubianagasaia, na beira do Mar Vermelho. Na beira do Mar Vermelho. O exército de Faraó atrás, o Mar Vermelho na frente. Moisés vai clamar a Deus. Você lembra disso? Ele diz: Deus, e agora o que eu faço? Vou morrer nesse deserto. Aí Deus diz para ele, o Moisés diz ao povo que marche. Manda o povo marchar. O que você tem na sua mão? Você não tem esse cajado aí? Toca com esse cajado nas águas. Irmãos, que lógica faz tocar cajado na água? Que diferença faz? Você pegar um pedaço de madeira e encostar no mar? Nenhuma. É lógico isso? Não. Agora, é ilógico? Não, porque Deus não é louco. Mas é algo que está acima da compreensão humana. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele quer te levar a viver acima da sua compreensão. Deus quer te levar a viver experiências que você não vai conseguir explicar como que elas aconteceram. Você está aqui junto comigo? Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que você vai viver milagres inexplicáveis. Afinal de contas, essa talvez seja a palavra que mais define o que vem a ser o milagre. Inexplicável. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar junto com você nessa hora. Eu não sei qual o desafio que você está enfrentando. Mas talvez você, assim como o povo de Israel, foi um pouquinho mais na frente. Deu uma espiadinha na terra. Falou, ih, o negócio tá brabo lá, viu Deus? O Senhor prometeu, mas ó.
Tem gigante demais ali, meu pai. Acho que aquilo ali não é para mim, não. E talvez há uma luta dentro do seu coração. Há uma luta dentro da sua mente. Tentando convencer você que é melhor ficar no deserto mesmo. Ou então voltar para a vida antiga. É melhor ficar no deserto mesmo. Ou voltar a ser escravo do que ter que enfrentar tudo isso. Puxa vida, Deus não podia ter feito a coisa mais light. Ele me tira da escravidão para me dar gigante para enfrentar. Ele não podia me colocar direto num oásis. Ele não podia me colocar direto num spa. Ele não prepara para mim uma mesa diante dos meus adversários. Ele não me faz deitar em pastos verdes. Por que ele não já deixou o gramado pronto só para eu deitar? Por que Deus não já facilitou as coisas? Entende isso daqui? Deus não quer filhos fracos. A Bíblia diz que Deus deixou alguns inimigos na terra para que o povo fosse um povo treinado para a batalha. Para que os jovens, principalmente os jovens, que não tinham experimentado batalhas, pudessem ser treinados, fortalecidos. Presta atenção. Aleluia. Quando eu falo presta atenção, não é porque você não está prestando, é só para você prestar mais ainda. O propósito de Deus é se tornar ainda mais forte. Porque Ele não quer que você simplesmente chegue na terra da promessa. Deus não quer que você simplesmente chegue no lugar que Ele tem para você. Deus quer que você permaneça no lugar que Ele tem para a sua vida. Tem muita gente que chega, mas nem todo mundo permanece. Tem muita gente que alcança, mas não consegue manter aquilo que alcançou. E Deus está te deixando passar por tantos desafios para te tornar forte o suficiente para permanecer. Aleluia. Você está pronto para isso, meu irmão? Então levante suas mãos a Ele, feche seus olhos e deixe Ele ministrar o seu coração. Enquanto nós ministramos esse louvor, deixe Ele ministrar ao seu coração. Deixe Ele ministrar fé, deixe Ele ministrar graça. Deixe Ele ministrar renovo para aquele que está cansado nessa noite, para aquele que está sobrecarregado nessa noite. Deixe Ele ministrar força ao seu coração nessa noite. Aleluia. Tantas lutas, tantas dores no deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores.